fazia muito tempo que a gente não cantava olhando um no olho da outra, assim, sabe? Perto, sentindo a voz uma da outra, porque a timbragem é muito importante. E aconteceu, né? Nessa pandemia de namorar meu vizinho, né? A logística estava fácil. Tá sendo muito gostoso conviver, porque o Fernando é uma pessoa muito fácil, né? Eu tô ficando mais apaixonada na pandemia, eu acho. Aqui em casa a gente recebeu uma visita de 8 cobras em menos de 2 semanas. Eu engordei nessa quarentena, engordei uns 3 quilos. O empresário da música falou: a mulher que menstrua não faz sucesso, porque todas elas arrumam filhos e dá errado. Nossa. A gente já ouviu cada absurdo, cara. Sério. Oi, eu sou a Luísa Souto, repórter de Universa, plataforma feminina do UOL, e hoje conversando com a dupla As Irmãs Maiara e Maraísa, direto da casa delas em Goiânia, não é isso? Isso mesmo. Gente, brigadaço aí em tempos de quarentena e vocês aí, enfim, com trabalho e tudo mais, atender a gente. A gente que agradece, é sempre uma honra, gente. Eu queria te agradecer, obrigada a você. Nós estamos aqui, né, nessa loucura toda, mas a gente se organiza, né? Estamos se organizando a meio essa loucura toda. Pois é, meninas, eu queria começar justamente falando sobre isso. Vocês que vivem de música, né, que vivem de show, e aí vocês se pegam, né, no meio de uma pandemia. Vocês, no final do ano passado, tinham lançado, inclusive, música, trabalho. Como vocês estão trabalhando a mente, principalmente, para poder enfrentar, né, esse meio, mente, corpo? Como que vocês estão fazendo? Eu vou te falar um negócio que eu não estou fazendo nada, na real, que eu nunca fiquei 60 dias sem trabalhar, desde os 5 anos que a gente tem acesso, o máximo que eu tirei foi 10 dias, que aí, né, eu fiz uma coisa ou outra. Então, para mim, está sendo inédito. Estamos nos readaptando a esse novo mundo, né, que estamos vivendo. Então, não estou com muita regra, não. Mas, para mim, para a Maraísa, tem sido ótimo para a gente poder se conectar mais uma com a outra e poder pensar nos nossos projetos futuros, né? Que eu tenho confiança que logo, logo a gente vai estar aí nos shows. Dá, então, para você ativar a sua criatividade, então, né, nesse tempo? Porque tem gente que fica parado, né, não consegue nem pensar, porque não consegue ter uma previsão, né, do que vai acontecer. Está sendo muito bom para a gente já se organizar pelos projetos futuros, apesar de não saber quando volta os shows e não ter uma data fixa, mas podemos trabalhar o nosso lado criativo, trabalhar o nosso trabalho, a nossa parte de produção musical e fazer de uma maneira nova, né? Que essa maneira mais essência, mais simples e que mostra o nosso lado, né? A gente está podendo mostrar o nosso lado, por exemplo, que a gente ama o sertanejo antigo. E a gente está podendo estudar isso e mostrar para a galera. Estou podendo mostrar técnica vocal, estou podendo mostrar esse lado musical mais forte, né, que meu e da minha irmã, que talvez o pessoal conhecia mais um lado comercial, porque a gente estava muito nos shows, né? Por exemplo, ninguém sabe, às vezes, que eu canto os modãos, que eu gosto de cantar um Bruno e Marrone, que eu gosto de cantar uma coisa antiga, e agora a gente está podendo mostrar esse lado em casa, né, mostrar essa parte da nossa essência. Foram 5 anos de muita intensidade, que a gente demorou muito para fazer sucesso na minha cabeça, e quando a gente fez, eu quis estar no Brasil inteiro, ela também quis, a gente quis aproveitar esse momento, né, de sucesso, de reconhecimento, e talvez a gente não tenha tido esse tempo de fazer esses projetos que a gente tinha muita vontade de fazer, e agora a gente está tendo tempo de poder se conversar e fazer essas coisas mais essências, minha e dela, assim, olhando no olho. Ontem foi super emocionante, que a gente foi fazer a passagem, né, do ensaio, e fazia muito tempo que a gente não cantava olhando um no olho da outra, assim, sabe? Perto, sentindo a voz uma da outra, porque a timbragem é muito importante. Porque a gente estava vendo muito isso nos palcos, né? E o palco tem outras coisas que estou até emocionada de lembrar aqui. Mas, então, essa coisa da nossa essência, da união, a gente está tendo tempo de fazer.
E às vezes no palco a gente tem outras coisas que são muito valiosas, mais valiosas ainda, para mim, aliás, tudo tem o seu valor, que é o público. Então eu sempre fiquei muito focada em conversar com o público, em estar cantando com o público. E esse momento agora a gente está buscando, então, essa essência, esse carinho, essa delicadeza que a gente tem com a nossa obra, com a nossa música, a gente está tendo esse tempo, sabe? Mas para vocês, por exemplo, Maraísa, você bateu algum medo no início de, cara, isso não vai dar certo, nosso trabalho vai por água abaixo, algum pensamento negativo chegou a surgir? Não, pensamento negativo não. Minha grande preocupação mesmo foi com os meus músicos, né, quando aconteceu o negócio da pandemia, porque a gente tem muitas famílias, né, que dependem da gente diretamente, né? Então, a minha maior preocupação foi essa e também a preocupação dos contratantes, das pessoas que estavam esperando a gente chegar na cidade delas, porque a gente cria uma expectativa e, querendo ou não, as pessoas ficam frustradas, né? Porque a gente não chegou na cidade. Então, falei, cara, não é possível que isso vai acontecer. Meu pensamento negativo foi esse. Mas, em contrapartida, eu já pensei assim, bom, a gente já está acostumado em fazer dobra mesmo, que nós adoramos fazer 2 shows no dia, vai ser bom, na hora que voltar, nós vamos colocar tudo em dia, vamos ver esse povo tudo de uma vez. Então, assim, eu estou jogando sempre pro lado positivo, que eu acho que se a gente ficar só pensando no negativo, as coisas não fluem, né? Eu tô numa ansiedade louca para voltar nos palcos, os pensamentos que eu tenho todo dia, assim, eu me pego olhando meu rolo de câmera aqui, vendo todos os shows que eu fiz no final do ano passado para agora, os shows que estavam programados, que a gente já tinha para propaganda e tal. Eu falo, nossa, esse dia ia ser bom demais. Então, assim, fica com aquele pesar, né? Mas, em contrapartida, eu estou muito orgulhosa de todos os artistas, tanto dos pequenos e dos grandes, principalmente do nosso mercado sertanejo, que eu acho que quanto que a gente já ajudou, entendeu? Eu acho que isso nunca mais vai acabar, porque agora os sertanejos viram que eles podem fazer muito mais com uma simples live, que eles podem fazer muito mais pelos seres humanos, pela população brasileira. Não se trata mais da Mari Maraísa, da Marília Mendonça, do Henrique Juliano, se trata do povo, né? Tem alguma coisa pessoal e profissional que mudou em vocês, em definitivo, por causa da pandemia? O calor humano nada substitui, mas uma coisa que eu vou querer usar é essa parte, né, da tecnologia a meu favor, a internet a meu favor, porque agora em qualquer lugar que a gente está, em qualquer hora a gente pode fazer uma reunião aqui e resolver coisas decisivas que talvez a gente não decidia na hora por falta de encontro, assim. Então eu estou mudando, mas não significa que eu vou deixar de encontrar as pessoas. Vou, assim, valores e valores, mas vou usar mais isso, a parte da internet a favor do nosso trabalho. Agora, falando em encontrar pessoas, eu vou até aproveitar o momento, sabe? Para quem, de repente, é solteira ou acabou de se separar. Vocês estão namorando, inclusive eu estou sabendo que vocês estão aproveitando a quarentena para também conviver com seus respectivos. Estou treinando para casar, e aí eu já vou emendar outra pergunta. Vocês têm uma dica para quem está solteirona aí na pista? Assim, nesse tempo de quarentena, o que fazer para melhorar essas relações? Para quem está solteiro, eu acho que ler um livro, fazer... agora eu estou vendo que tem vários cursos à distância que o pessoal está oferecendo, então vai aproveitar isso, porque eu acho que ou usar a internet a seu favor, né? Hoje é tudo tão rápido, então eu acho que talvez se a gente usar a tecnologia a nosso favor nesse ponto também, vamos dar uma conversada antes, a gente não pode se encontrar mesmo, então vamos se conhecendo. Acho que vai ficar até mais gostoso, né? Porque na hora que encontrar vai ser aquela explosão de paixão. Né? E você, Maraísa, tá treinando para casar já praticamente, então, né? Ai, gente, eu estava um tempo solteira, né? Eu acho que as pessoas, quando se relacionam, o homem que namora comigo, ele tem que gostar também de ficar sozinho, porque comigo e com a Mayara, né? Porque a pessoa fica muito sozinha, querendo ou não, né? E aconteceu, né? Nessa pandemia, de namorar o meu vizinho, né? A logística estava fácil. Foi legal, porque eu tô tendo um tempo, até mais tempo de conhecer a pessoa,
E a gente tem vivido momentos bem legais, graças a Deus, leve, de muita alegria, bem familiar. Isso tem sido bem benéfico. Igual eu falei, a gente está numa situação privilegiada, né? De estar com as pessoas que a gente ama. A gente tem que valorizar muito isso, né? Para mim está sendo maravilhoso que o meu namorado é uma pessoa incrível, eu aprendo com ele 24 horas. Então, assim, está sendo um momento assim de aprendizado. A Fernando ele tem 12 anos de carreira, né? Eu tenho 5, né, a nível nacional. Ele tem me ensinado muita coisa, a gente tem trocado muita informação. Então esse tempo que a gente está junto, a gente está se desenvolvendo também, né, nessa parte de aprendizado. Então, e está sendo muito gostoso conviver, porque o Fernando é uma pessoa muito fácil, né? Eu estou ficando mais apaixonada na pandemia, eu acho. Jura? Gente, então eu vou te falar uma coisa, olha, várias mulheres têm dito, né, que têm tido muita dificuldade de relacionamento, homens também, justamente porque estão vivendo muito junto. E aí tem gente que até brinca, nossa, depois de todos os anos de casamento, agora que eu tô conhecendo minha mulher, agora que eu tô conhecendo meu marido, né? Porque, enfim, tá convivendo mais. A gente está aqui para aprender com as pessoas. Eu estou aprendendo muito com a minha irmã, aprendendo muito com o Fernando. Então, assim, a minha casa está sendo maravilhosa. Assim, eu estou fazendo uma faculdade dentro de casa e estou vivendo as experiências mais maravilhosas que eu não vivia há 5 anos. Assim, que há 5 anos eu não vivia porque eu estava focada no trabalho. Ontem eu me inscrevi num curso de filosofia. Pra você ter noção. Nossa, que intelectual! Totalmente tipo do que eu faço naturalmente, né? E bom, mesmo vivendo aí tanto tempo junto com seus amados, dá mesmo assim para pimentar a relação e ser criativa também nesse sentido, né? Tem, né? Que tem que mudar um pouquinho a rotina, de vez em quando fazer uma surpresinha, é importante, porque toda hora junto ali, né? Então, mas eu acho que isso é do dia a dia normal. Fora a quarentena, a gente tem que estar sempre inventando coisas. Queria saber por que a Maraísa ri tanto. Você já deve ter pensado em alguma coisa aí diferente. É porque não é só, né, rapaz? Aqui rola de tudo. As brincadeiras aqui, eles são palhaços. A Maiara e o Fernando, eles são uns palhaços, sabe? Eu tô dormindo no meu quarto, eles ligam o sono 12 do lado de fora, soltam bombinha na minha janela. Acho que a diversão deles na verdade, é comigo. Eles são. Até agora eles estão indo bem, não tem nenhuma confusão, nenhuma briga. O casal tá de parabéns. Dá o troco, Pois é, eu vou dar o troco. Esses dias eu passei um susto nela, mas não posso contar não, que é pesado. Não, pode contar. A gente não conta para ninguém, pode falar. Porque esse povo não sabe brincar. Mas, sim, o legal, igual eu te falei, aqui tudo envolve... Aqui em casa a gente está recebendo umas visitas de cobra, sabe? Para de falar. Época das cobras. Aí Como eu passei um assim? sustinho nela. Caraca, sério? Sério. Aí ela estava desprevenida, eu passei um sustinho nela. As pessoas estão falando assim, é porque a gente mora no meio da fazenda, que o nosso... O condomínio é bem arborizado, é bastante... praticamente... Então, assim, aqui é bem isolado, entendeu? E aqui tudo em volta é mata. Então, a gente não tem vizinho aqui em Goiânia, assim, praticamente, porque as casas são bem distantes e aí é tudo arborizado. Se desse para mexer, depois eu mostro um dia. Mas, assim, o nosso EP aqui em casa, por exemplo, ele é gravado no quintal, dá para ver que é bem mata em volta, assim, né? Então, é normal que tenha esses... É normal, super normal. Meninas, a gente está falando de relacionamento, da parte boa dele, mas as organizações mundiais, por causa da pandemia, vêm alertado para o aumento no número de violência contra a mulher, justamente porque a mulher fica mais tempo em casa com o agressor. Esse tipo de violência já chegou muito perto de vocês? Acho que toda mulher ou já viu, ou já presenciou. Eu já presenciei cenas, já... Assim, isso é uma coisa que eu acho inaceitável, sabe? Mas eu acho que cada vez mais as pessoas estão conscientes dos seus direitos. As crianças hoje, tem crianças que falam, não, olha, vou procurar meus direitos.
né? Cara, Mas, gente, eu acho qualquer tipo de agressão é inaceitável. Eu acho que todo mundo pensa do mesmo jeito. Então, quando a gente vê, quando a gente presencia, tem que repreender mesmo, porque é uma coisa que não pode cair no. Eu acho que já mudou muito, mas pode mudar ainda mais, né? mas Pode quando você melhorar fala, muito. por exemplo, que já chegou perto de você, você presenciou, o que que você viu? Ou você É assim, mesma já... pode falar, eu já parei o show, mas a Mayara várias vezes de agressão de mulher, entendeu? Homem batendo mulher na ponta do palco, assim, dentro do palco, e a gente Nossa. mandava buscar o cara. Então, assim, o que eu tô lembrando de cenas são essas, coisas que a gente não queria ter presenciado, né? Então acontece mesmo, e a gente não pode aceitar de forma alguma, né? E como era a conversa sobre machismo, feminismo na casa de vocês? Para quem não sabe, vocês têm um irmão também. E como era? Vocês, por exemplo, falavam super abertamente sobre menstruação, a primeira vez de vocês saíram contando para todo mundo, quer dizer, em casa, como é que foi? A minha mãe sempre conversava com a gente antes. Quando a menstruação aconteceu, a gente já sabia que ia acontecer, aquele negócio, ela já tinha preparado a gente. Sobre a primeira vez, eu acho que a minha aconteceu antes, né, irmã? Está sendo a primeira vez que a gente tá conversando assim, acho que eu e a Maraísa, sei da Maraísa, até porque a Maraísa é muito discreta nisso. Eu nunca, Uhum. pra você ver que nós somos gêmeos e irmãs juntos, mas assim, a gente nunca, eu Nunca não parou para sei de conversar sobre fatos. essas coisas, mas assim, eu sempre não. Não. A minha primeira vez aconteceu com um namorado que eu já namorava ele há 2 anos, então já era esperado. É importantíssima a presença da minha mãe nesses Uhum. momentos, né, de estar com a gente, na minha primeira vez, na minha menstruação. Acho que momentos é muito importante a mãe A minha mãe estar a sempre minha mãe, a gente orientando, fala que né? ela é a menina aqui de casa. A gente trata ela como uma Uhum. amiga mesmo. Tem hora até que a gente até tem que botar o pezinho no chão, porque a gente acha que ela é nossa amiga. Meu pai mais ainda, meu pai, a gente tem uma relação muito boa. Meu pai, às vezes, ele tem uma alma meio que feminina, ele entende mais a Querida gente mesmo. do que até minha mãe, sabe? Uhum. E E meu irmão, na verdade, ele é a pessoa que eu falo, é o único que presta aqui em casa, assim, porque ele é o único que não bebe, que não sai, por isso que ele vive certinho, que sempre namorou. Você não vê ele saindo, fazendo arruaça, graças a Deus, nunca deu trabalho pra gente em nada. E ele é uhum. super protetor, ele cobra a gente, quando a gente tá bebendo demais, ele é aquele que levanta, arranca o copo e, oh, pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Então, ele é um menino de ouro. Graças a Deus, assim, a gente tem uma relação muito aberta. Não, eu perguntei justamente sobre sexualidade, menstruação, porque vocês, tanto nos shows como em entrevistas, sempre falaram muito abertamente sobre bebida, sobre, enfim, sexualidade em modo geral, nunca se furtaram dos temas. Então, eu imagino que vocês tiveram uma educação aberta nesse sentido, não foram reprimidas por serem mulheres, do tipo, olha, Não, de seu irmão forma pode alguma. fazer, você não. Ah, eu conto tudo para minha mãe. Minha mãe é minha melhor amiga. Eu conto tudo. Daí tem hora que ela disse, credo, olha o que você está falando para mim, mas a gente fala. O ambiente, A gente pelo menos na conta. sua. Eu acho que isso também conta muito com o que você falou. Como a gente, desde o início, a gente fala muito. Então, o que que é os palcos para a gente, né? A gente fala mesmo, não teve nenhuma. A gente nunca teve nenhuma repreensão sobre isso. Acho que nossos pais, eles foram a base de tudo, de dar segurança para a gente ser quem a gente quisesse ser. Então, falar do que a gente fala. Se Porque eu eles, igual a gente ter duas meninas, duas filhas gêmeas querem ser cantora, desde criança você apoiar, o pai tem que ser muito cabeça boa, né? Porque as pessoas elas viam cantar como não vê, agora já vem mais, mas agora eles não é respeitam. profissão, você vai sofrer na vida e independente de qualquer coisa, eles sempre apoiaram a gente. E, de repente, isso ajudou vocês a passar, por exemplo, por muitas situações de de machismo que eu imagino que vocês devam ter passado e ainda passam. Eu acho que a nossa família foi a base de tudo, mas o machismo tá aí, né? Eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer, para as coisas mudarem e ficarem, pelo menos, do meu gosto. Nós damos voz às mulheres. Eu e a Maraísa me sinto num papel muito importante de ser quem eu sou, porque também existem várias mulheres que, né, precisam dessa responsabilidade, não só como cantora, mas também como representantes aí da mulherada que
que pode sim falar o que pensa, agir da forma que deve e não precisa ser reprimida por machismo, ismos, isso, qualquer coisa que, né, que venha a ser. E a gente anda com homens, graças a Deus, incríveis, assim, e quando um começa a... Graças a Deus, os homens que estão à nossa volta são super respeitadores, elevam a gente. Então, a gente, graças a Deus, a gente já passou por situações muito machistas, mas hoje né, Sério? tem uma namorados, peneirada boa. né, são homens que têm a mente já aberta. Eu acho que está tendo uma mudança aí já, né, dos homens. Você, inclusive, acabou de falar, já passamos por muita situação de machismo. Alguma, de repente, que doeu mais em vocês? Um empresário da música falou: a mulher que menstrua não faz sucesso, porque todas elas arrumam filhos e dá errado. A gente já ouviu cada absurdo, cara. Sério. Mas isso é passado, assim. Vamos, né? Graças a Deus, a gente tem muito que Agora eu comemorar. acho que eu sinto mais respeito. O que você acha, Maraís? Eu sinto um respeito até maior do que o próprio machismo. Porque nós ganhamos voz. A mulherada deu voz pra gente, né? Inclusive, vocês ganharam muita força no meio de vocês nos últimos anos. Eu digo vocês mulheres, né? Inclusive, esse ano está fazendo 5 anos já do primeiro DVD de vocês, que super bombou, estourou, né? Que catapultou vocês já para o âmbito internacional. E antes disso, falavam, inclusive, que o meio de vocês era o meio musical, de repente, mais machista, pelas letras, pelas canções e também por só ter homem. Vocês veem igualdade hoje? Tipo, os cachês, por exemplo, são iguais? Vocês veem todo mundo ganhando ali a mesma coisa pela mesma hora de apresentação? Ou até melhor, viu? Eu vou te falar que o sertanejo, nisso aí eu tenho que defender a nossa ala. Nós temos contratantes, empresários, grandes homens, né, na indústria do sertanejo, que realmente fizeram toda a diferença para a valorização da mulher no nosso mercado. Então, nós somos valorizadas tão quanto os homens. Claro, ainda estamos aprendendo, né? Mas eu acho que o mercado sertanejo é um mercado que está super preparado para receber mulheres e impulsionar mulheres como cantoras. Eu me sinto privilegiada de ser uma cantora sertaneja. No começo não foi fácil, mas a mudança veio. E o respeito, acho que não tem coisa melhor do que você ganhar o respeito da sua ala. E hoje nós temos. Você, Mayara, no começo da entrevista, brincou que por estar em casa, de repente, acho que engordou uns 3 quilos, está mais relaxada. E vocês, de fato, mudaram muito, emagreceram, fizeram plásticas. Isso foi, de repente, uma cobrança do meio de vocês ou foi uma cobrança de vocês e ponto? Vocês quiseram isso e ponto? Eu acho que foi uma cobrança minha mesmo, não foi cobrança dos outros, não. Até para você ver que eu engordei, eu meio que eu não estou dizendo que eu estou fora do meu peso, não estou fora do meu peso, mas eu estava um pouquinho mais abaixo e assim, esses 3 quilos não mudam em nada na minha vida. As roupas entram, tem hora que fica mais larguinha, folgada, não sei o que, tarará, e tem hora que aí eu vou lá e faço uma dieta e em uma semana eu desincho, né? Porque para mim, mas assim, não foi uma cobrança não foi cobrança dos outros, apesar de ter muita cobrança assim, porque somos pessoas públicas, né? E apesar dessa cobrança toda, foi uma coisa minha mesmo. E eu estou mudando, eu quero mudar muito mais, quero melhorar, quero me sentir bem. Eu acho que a autoestima é tudo, né? Para mulher ainda, a gente quer se sentir bem, né? Eu gosto de me sentir bem. E o que eu precisar fazer, ou deixar de fazer, isso é um problema meu e eu vou fazer e vou ser feliz. Eu acho que é isso que importa. Você ser feliz. Eu estou me sentindo bem assim e é assim que eu vou ficar. Eu já fiz um monte de dieta louca quando eu era mais nova, assim. Depois que a gente começou a ir para os shows, eu comecei a procurar profissionais mesmo. Mas assim, cara, já tomei remédio, já fiz dieta que você só come ovo, já fiz dieta que você só chupa melancia. Nossa. Todo tipo de dieta louca, maluca, que falava que emagrecer e que não emagrecia nada, entendeu? Tanto é que assim, eu fiz isso porque eu queria estar bem pro meu primeiro DVD, mas meu primeiro DVD eu fiz bem gordinha, né? Então, assim, nunca funcionou. Olha quem chegou.
Oi! Participa aí da nossa live. Não, ele já deu oi, já participou. Ele é meu luxo, é só meu. Mas a gente estava falando... E aí, peraí, gente. A gente estava falando de você. Peraí, como é que vocês lidam aí na pandemia? Vem aí, senta aí. Mayara, eu vou deixar você fazer a apresentação do seu amado, por gentileza. Namorado, gente, Fernando Sorocaba, Fernando Zor, um dos caras mais incríveis da música. E olha, tô ganhando bem. Então, Fernanda, a gente estava falando justamente sobre essa ascensão, esse poder das mulheres hoje na música, em tudo também, em todos os ramos, né? Assim, que a gente agora está ganhando cada vez mais espaço, as meninas aí com sucesso, voando, com pandemia ou não. É isso. O Fernando, ele é um dos caras que eu posso falar aqui no mercado sertanejo, teve essa visão feminina de respeitar a mulher no mercado. Ele também foi um dos empresários da Lauana, uma das pessoas que inseriu a mulher no mercado, né, que foi a Lauana Prado. Então, assim, igual eu falei, eu acho que foi muito importante a gente ter homens no nosso meio que tivesse essa travinha meia solta para fazer. Então, assim, porque a música sertaneja sempre foi mais masculina, né, na verdade. Lógico, tem um histórico de mulheres, assim, grandes compositoras, grandes cantoras, mas mesmo assim a gente sente que tem mais espaço e que cada dia mais precisa ter a voz feminina também na música sertaneja. E as meninas vieram para isso, para mostrar realmente, principalmente nessa nova geração, de que a mulherada, e falando papo de mulher também, defendendo o papo da mulher, né, na música, e eu acho isso muito importante, e é isso, eu acho que tem que surgir cada dia mais. A Mayara falou ainda há pouco que o mundo ainda não é o ideal, né? Assim, não está tão igualitário assim, né? Como você deseja. Então, até está aproveitando o momento que tem um homem aí no seu lado, queria que vocês dois falassem um pouco sobre isso. O que seria esse mundo ideal hoje? O que os homens, de repente, deveriam fazer hoje para que as coisas fiquem mais iguais, né? Para que a gente diminua o machismo? Olha, a gente discute muito essas coisas aqui. Eu acho que eu já cheguei a estudar 2 anos e meio de direito, sabe? Né, no começo da minha história. Mas e eu vejo que, igual eu te falei, independente de gênero, a gente tem que trabalhar ainda várias coisas aí. Por exemplo, a gente sabe que nessa pandemia, eu acho que não sei se você chegou a falar isso, que aumentou o caso de violência, né, contra a mulher. Então, é uma coisa que nós temos que mudar, né? Isso não pode ser aceito. Por um outro lado, as mulheres estão se tornando tão fortes que algumas coisas os homens estão perdidos. Bom, eu não sou muito referência para falar sobre isso, porque eu sou totalmente dependente de mulheres. Eu tenho várias na minha vida, 2 filhas, cunhada. Então, assim, realmente é incrível o jeito que elas nos completam, tanto que vocês nos completam. Eu acho que eu não me vejo nunca longe de vocês. O Fernando ele é diferenciado. Assim. Eu não ele sou é outro muito patamar. Eu não sou muito básico porque eu sou totalmente dependente assim da mulherada. Do bom sentido, da mulherada no bom sentido. E para você, Maraísa, o que seria ideal hoje para a gente tornar o mundo mais igual? Eu acho que é bem simples. Eu acho que a gente tem que gostar de ouvir mais as mulheres e deixar elas falarem mais em todos os sentidos, tanto na educação, na política, na religião, na música, em todos os sentidos, tratar isso de forma natural, igual a gente trata os homens, entendeu? Eu sinto muito que tem mulher, até com mulher, que não consegue assistir uma mulher falando de política, não consegue assistir uma mulher dando sua opinião, tipo jornalista, então prefere estar ouvindo os homens. É uma coisa que eu acho que tinha que ser mais natural, sabe? Aproveitando esse gancho, você falou aí de mulher falando de política e tal, existe um movimento aí que acredita que vocês que são artistas deveriam se posicionar mais sobre o governo, falar mais de política, porque vocês são
famosos e têm redes sociais e tudo mais. Vocês concordam que vocês deveriam realmente falar de governo, dar a opinião de vocês, já que vocês são influenciadores? Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que falar o que a gente se sente à vontade e o que a gente tem conhecimento de causa. E quando a gente é artista, primeiro, que hoje existem os juízes da internet. Tem um monte de gente, mais ainda, que não sabe nem o que está falando e vai criticar e vai fazer você se sentir mal por você ter exposto sua opinião. Os mesmos que cobram para você expor, entendeu? Então, a gente como artista, a gente tem muito o que perder e também não está a fim de passar esse tipo de chatice, né? Que ninguém quer ficar passando por isso. Se fosse uma coisa que as pessoas recebessem de bom grado e estivessem querendo saber mesmo a nossa opinião, mas não, hoje é tudo sensacionalismo. Os próprios que pedem para a gente dar a nossa opinião, depois estão lá falando que a nossa opinião está errada. Então, eu acho que a gente tem que fazer o que a gente se sente à vontade. Se a pessoa não quer passar por esse tipo de situação, porque ela vai receber críticas, independente dela estar certa ou não, a pessoa tem que escolher o que é melhor para ela. Se ela tiver a fim de receber esse tipo de crítica e está preparada para isso, vai. Se não, continua cantando, continua fazendo o que você faz, porque a nossa profissão é essa. Vocês, inclusive, vivem de cultura, e a gente vê aí um governo que está trocando pela quarta, quinta vez de ministro. Vocês estão acompanhando isso? Vocês se sentem confortáveis, por exemplo, para dizer se causa um certo temor ver toda essa movimentação, não só do governo Bolsonaro, de falar, por exemplo, que a pandemia é uma gripezinha, o coronavírus, como dessa movimentação justamente no Ministério da Cultura, que é a área de vocês? Sobre a nossa área, sobre o Ministério da Cultura, eu acho que as pessoas que estão sendo colocadas lá, apesar dessa troca, toda hora, a gente não sabe o que vai acontecer, eu tenho muita fé nas pessoas, porque são pessoas hoje que eles vivem da cultura, sobrevivem da cultura, são artistas. Então, eles sabem o que... quando entra esse tipo de figura, eu sempre tenho muita fé. Eu prefiro sempre acreditar que coisas boas estão por vir. Claro que a nossa cultura, eu sempre vou querer mais, acho que todo mundo tem que querer mais mesmo, cobrar mais, mas eu sempre tenho fé. Eu estou com muita fé. Eu acho que tem que acreditar, mesmo porque a gente vem do histórico que não é tão legal, né? O nosso histórico da política, tudo que a gente já viveu, e eu acho que é isso. A gente tem que acreditar. Realmente não é um momento fácil. Isso não é defendendo um ou outro, mas não está sendo um momento fácil para ninguém, nem para o Brasil, nem para qualquer outro país. Então, realmente está difícil de opinar e de falar, isso está certo, isso está errado. Mesmo porque o trem bagunçou e já veio bagunçado lá de fora, já bagunçou o mundo inteiro. Então, assim, eu acho que pelo nosso histórico, eu acho que a gente tem que ter um pouco de paciência, assim, e acreditar. A gente tem que acreditar como brasileiro, lógico, tem que estar atento a tudo, mas eu acho que antes de julgar, sabe? Não dá para discutir se você não sabe o que está acontecendo, né? Sim. Acho que a gente está todo mundo perdido. Está tudo muito perdido. A gente... E não pensa não. Porque a gente não tem como opinar, porque a gente não vota no ministro, né? Não é uma coisa que a gente... Sobre a cultura, a gente não pode votar para escolher o ministro. E o brasileiro tem que colocar a mão na consciência e ajudar ao invés de criticar. Posso dispensar meu marido aqui? Um beijo, gente. Nossa, já está apresentado como marido. Obrigada, é meu apelido carinhoso, eu faço tentando entrar na cabeça dele. Eu vou pelas beiradas. Tchau. Mas olha, só voltando, Luísa, a gente conversa muito de política aqui em casa, porque aqui, graças a Deus, somos pessoas evoluídas, a gente discute, cada um tem um ponto de vista e a gente vai trocando essa ideia. Mas é muito complicado falar a nossa opinião como artista e falar sobre política e outros termos na internet. Então, por isso que talvez a gente prefere não expressar a nossa opinião, porque realmente a internet tem dado voz a umas pessoas que, assim,
Então, é muito difícil discutir isso aqui na internet. E eu prefiro, então, não ficar opinando sobre política ou coisas polêmicas para poder resguardar o meu trabalho, a profissional que eu sou e a minha arte, sabe? Porque as pessoas, às vezes, pegam a sua opinião e elas usam isso contra você e você não está errado, é sua opinião. Então, por isso que, às vezes, a gente prefere falar de música, que é uma coisa que vai somar muito mais na minha vida, na das pessoas, do que falar de política. Às vezes a gente quer dar a nossa opinião, fazer o bem, mas todo mundo... É igual como eu ouvi o Gustavo falou esses dias, a grosso modo, né? Gosto é igual cu, cada um tem o seu, né? Eu tenho o meu, você tem o seu. Então, assim, para morrer esse assunto. Ai, eu acho que a gente sempre quer uma coisa nova na vida, né? Eu acho que esse dia nunca vai chegar. Eu não estou nem dos 10% ainda do que eu quero fazer na minha vida. É verdade. Eu não tenho... quando as pessoas me perguntam em que fase que eu acho que eu tô... você caiu a ficha... Eu ainda não caí a ficha de nada, ainda tem muita coisa para acontecer. Mas quando cair a ficha, assim, né, de falar, aí eu aviso. Mas eu acho que a gente não tem ainda temos muito ainda para fazer e aprender. Mas para esse ano, algum lançamento, planejamento? Eu sei que vocês estão com o Hit Libera Ela, parceria com o Dilcinho, o último EP de vocês aqui em casa, lançado no final do ano. Para esse ano, dá ainda para planejar alguma coisa? O que tem? Como a gente estava aqui em casa, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, eu, a Maraísa, o Fernando, nós acabamos gravando algumas músicas que a gente ainda está estudando, né, a possibilidade de lançar nas nossas lives. A gente gravou um material novo, que, por sinal, eu acho, né, ficou belíssimo. A gente ainda nem discutiu isso, né, irmã? Mas é para você ver, a gente está tendo essas coisas que estão acontecendo naturalmente, estamos fazendo, a gente está com a vontade de gravar também um CD de modão, né, de moda sertaneja antiga, né? Então, assim, tem várias ideias que estão surgindo e nós vamos desenvolvê-las. Meninas, super obrigada. Adorei a invasão também aí do boy, foi ótimo. Desculpa, gente. Eu nem sabia se podia, é que ele veio entrando na sala aqui e ele desavisado. Foi ótimo. Mas super obrigada, parabéns aí pelo sucesso, pela carreira. Tomara que a gente possa voltar a conversar muito ainda. Sim, obrigada a você pelo carinho comigo, com a Maraísa, com o Fernando. Obrigada sempre por vocês receberem a gente, divulgar o nosso trabalho e estar aqui, né, mostrando um pouquinho do que a gente está podendo fazer, né, em meio à pandemia. E só quero encerrar falando que a gente está fazendo tudo com muito carinho. Obrigada, ó. Beijão para vocês. Desculpa aí Obrigada a você, meu amor. Qual?